Queridos amigos, as nossas primeiras palavras são sempre da mais profunda gratidão pela oportunidade do trabalho, mas mais do que nunca suplicando a espiritualidade amiga desta casa que nos ampare, que nos intua. Primeiro, eu vou contar a vocês o que aconteceu. Há mais ou menos, um pouco mais de uma semana, eu vejo meu celular dar um toque. Primeira coisa, eu não tenho nem o hábito de ler mensagens, porque eu não sou muito afeita a essas coisas, o dedo está sempre batendo errado. Mas fui olhar e era uma mensagem da Maria, me lembrando que na quinta-feira, que era o dia seguinte, foi na quarta, eu teria estudo aqui. Eu dei um susto, mas eu posso ter me enganado, acontece, né? Aí, na mesma hora, olhei e disse, não era, fui ver a data. E aí, liguei, enfim. E ela disse, me enganei. E aí eu virei e disse assim, você esqueceu de me dar o tema. E ela também se surpreendeu. E quando ela me deu o tema, gente, eu entrei em pânico. Por que entrei em pânico? Uma coisa é você estudar o Evangelho, você refletir, porque o Espírito vem há não sei quantos anos, né? Todo dia lê, reflete, então é muito mais tranquilo. Bezerra, literalmente entrei em pânico, comecei a pedir aos amigos, porque nesta hora deu um branco, que eu disse, não tenho nenhum livro, nada sobre Bezerra. Tudo bem. Quais são as lições logo que a gente pode tirar daí? Olha só. O aparente esquecimento dela foi uma chave para que eu me preparasse, estivesse atento. Então, repara como a espiritualidade, ele está sempre cuidando das nossas limitações. Ele sabe de todos os nossos limites e dificuldades. Então, começa por aí, né? E a gente é sempre, olha que eu tenho até o hábito, que isso é pretensão, hein? Isso é coisa de pretensioso. Quando alguém marca uma palestra, eu ligo para você na véspera. Não precisa não, porque eu tenho a pretensão de que eu sou sempre muito organizada e que eu não vou esquecer. Mas a gente se esquece. Então, para que a gente esteja sempre pronta, né? A estar muito atento a essas dificuldades que são nossas. Depois, passado esse primeiro momento, estou também lembrando que eu tive que fazer um estudo para os jovens sobre os missionários espíritas. E aí, na hora, o jovem gosta assim, né, do negócio, missionário, mas para que a gente precisa se preocupar tanto com os nossos missionários? Então, entre os missionários, né? Bezerra, Chico Xavier, e por aí vai. A gente vai pensando em muitos missionários, inclusive da humanidade, onde nós temos Madre Teresa, Irmã Dulce e outros. Mas o que é que nos interessa do que eles fizeram? É só para que nós tenhamos uma bagagem para contar a vida deles? Então, foi em cima desta reflexão também que eu quis pensar em Bezerra. Por exemplo, se cada um aqui há de ter alguma coisa em Chico Xavier que mais o toque. Né? Cada um vai pensar, se você tivesse alguma coisa, o que mais te impressiona em Chico Xavier? Para mim, quando eu fiz essa pergunta, a primeira coisa se chamou doçura e acolhimento. Aí vamos pensar por quê? Eu não sou uma pessoa nem um pouquinho doce. Então, sempre que você vê a figura de Chico, é uma figura calma, tranquila, doce, serena, aquilo ali.
E tem essa questão também daquela pessoa que acolhe, que cuida. Então a gente pensa em Chico trazendo as cartas, principalmente para as mães aflitas. Nós nunca lemos nada de Chico criticando os filhos, dizendo: ah, mas seu filho está bem, mas olha, o que ele andou fazendo? Não. Tinha sempre a palavra que acolhe. Isso é muito importante, inclusive para nós espíritas. Essa característica de acolhimento não é muito do espírita, não. A gente nem sempre é doce ao acolher aquele que chega em muita aflição. Está na hora da reunião. Já está tarde, terminou a reunião. E às vezes as pessoas estão absolutamente desesperadas em busca de uma palavra, de um acolhimento. Então, a reunião que, claro, nós não estamos falando, de repente, de alguém que tem a responsabilidade de dirigir uma reunião. Mas será que existe algum médium que naquele momento da dor... Porque a dor, quando vem, não tem hora. Ela vem. Quando alguém é conduzido a uma casa, ela não é conduzida pelos seus pés. Ela certamente é conduzida pela espiritualidade. Então, este sinal, né, de acolhimento, ele é muito importante. Receber, ouvir. E ouvir se colocando no lugar do outro. Porque não adianta dizer eu sei, eu entendo, não sabe nem entende. A dor é do nosso tamanho. Cada um sabe e sente a dor da sua forma. Então, como dizer alguma coisa, né? Eu já devo ter comentado aqui de uma mãe que uma vez me ligou, não conhecia, pedindo que eu marcasse uma cirurgia espiritual. E essa mãe tinha uma criança de 1 ano e 4 meses ou 6 meses com um tumor de 10 centímetros. O que é que você diz? Você vai dizer o quê? A voz dessa criatura fazia isso. Agora fez quimioterapia, agora já está na fase, precisou também fazer uma cirurgia. Agora já está naquela fase que de 3 em 3 meses refaz os exames, aí liga para você. Eu queria só que a senhora me dissesse alguma coisa, porque eu estou ansiosa pelos exames. Olha aí. E como você pode, você tem que respeitar, né, esta dor. Então, é esse sentido. E nós fomos lá pensar em Bezerra. O que nós poderíamos refletir em cima deste espírito, né? Que entre nós nós temos o médico Jesus, que é aquele que está lá em todas as alturas, né? Mas quem de nós não tem Bezerra como médico dos momentos de aflição, né? Ai, doutor Bezerra, socorre, né? Vai fazer uma cirurgia, vai isso, vai aquilo. Bezerra é o nosso médico, é aquele como se ele estivesse mais próximo, né? Até pelas nossas dificuldades, a gente precisa ainda ter essa visão mais humana, mais próxima, né? E ele nos passa isto com a sua serenidade. Mas nós fomos buscar no livro de um companheiro que eu já vi que esteve aqui, falando sobre Bezerra, que é o Jorge Damas. É possível que ele tenha até trazido esse momento, que é o momento em que Bezerra está sendo preparado
para reencarnar com a tarefa que ele tem para cumprir. Aí depois vocês vão entender por que eu tomei dela ali uvinha de luz. Olha o que dizem os amigos espirituais. Houve uma locução de Ismael, uma breve pausa. Era Ismael, responsável, espiritual pelo Brasil, e diz o seguinte: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os alimentos, gente, prestem bem atenção nas palavras, só, dispersos com a dedicação de teu espírito, a fim de que possas criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. E aí continua lá embaixo, diz assim: se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder, com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, com as lágrimas de reconhecimento que caíam de seus olhos. Glória a Deus nas alturas e paz aos trabalhadores de boa vontade. Daí a um tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado de Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Gente, olha só isso aqui. Isto, na verdade, não foi nenhum convite, não. Já estava dizendo que ele vinha, olha, descerás às lutas terrestres. Então ele já estava sabendo do que vinha pela frente, com o objetivo de concentrar energias, juntar elementos dispersos. Gente, olha mais tarde Dr. Bezerra na Federação, lutando pela unidade dos espíritas. Então, este trabalho já veio assinalado desde lá. Então, as primeiras lições, que nós vamos vendo, que ele vai nos deixando, primeiro é aceitação. Meu Deus do céu, isso é das lições mais difíceis. Nós aceitarmos aquilo que nos vem, como nos fala Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quem de nós fala isso? Aceitar. A gente sabe que há situações que a gente não tem como jogar fora, porque se tivesse, a gente jogava. Então, não, aqui, olha. Aceitação. Está aqui. Submissão. Está. Seja feita a vontade do Pai, como nos diz Maria: eis aqui a serva do Senhor. Seja feita a tua vontade, não as nossas. Ora, e não a minha. Quando Maria diz isso, certamente ela tinha sonhos, ela tinha outros ideais. Mas ela não questiona, ela se submete. E nós vamos ver, no decorrer da trajetória, que é a alegria de servir. Nós vemos em Chico, a gente percebe, até porque nós pudemos acompanhar, de uma forma ou de outra, Chico ainda, nunca se viu Chico chorava de emoção.
Mas não aquele que chora, que se lamenta, que aliás é o grande servidor é esse. Ele trabalha com absoluta alegria com aquilo que faz. É que os nossos conceitos de alegria, né, eles são muito equivocados. A gente pensa que a alegria é sair cantando e pulando no carnaval, mas não é isso. Alegria é um estado de saber que está cumprindo da melhor forma que pode aquilo que lhe foi pedido. Por isso, às vezes, né, as pessoas mais jovens, um filho, não entende que a mãe é capaz de passar um dia na cozinha e sair feliz, fazendo o prato do filhinho querido que veio passar o dia lá. Isto é uma alegria que não tem nada a ver com trabalho, não. É aquela alegria de dar o seu melhor. Então, é preparar a casa porque o filho, a filha está chegando de uma viagem. Quer agradar. A gente tem esta dificuldade de entender este tipo de alegria. Né? Nós estamos vivendo uma época, né, em que a alegria é estar em todas as redes sociais, estampando um sorriso, muitas vezes escondendo infelicidade. Mas é isso que a gente quer, não é? Nós estamos, né, nos enganando. Nós vemos isso, né? Agora mesmo, o desencarne desse ator trouxe uma reflexão para todos nós. A mim me chamou a atenção quando eu vi a notícia, né? Um dos momentos que passou. Então, aquela casa monstruosa, né? Enorme, onde o homem vivia. E aí você se pergunta, mas meu Deus, por que uma casa tão grande? Talvez para guardar tanta solidão, né? Então, um telefonema que diz que um homem sozinho passou mal. Aí você imagina aquela imensidão. Alguém que trazia na sua arte um trabalho de servir, a maioria da sua obra, na alegria, no sorriso. Mas, olha aí, as dores nós absolutamente desconhecemos, porque esta verdadeira alegria, elas às vezes está naquelas pessoas que têm uma vida bem mais simples. Bem mais simples, né? Depois, nós vamos encontrar o doutor Bezerra, já numa situação, olha que coisa interessante, falando sobre a vida dele. Olha como é que a vida caminha, como é que são o roteiro mesmo, olha só. Os pais eram dos mais rígidos princípios de dever e honra, praticando fervorosamente a religião católica apostólica romana. O menino Adolfo foi, portanto, criado nesse clima de severa, olha bem, dignidade, respeito e religiosidade. E o interessante é que, num primeiro momento da infância dele, ele era de uma família abastada. A família tinha muito dinheiro. Mas olha como a vida parece que vai preparando para aquilo que tem pela frente. Olha aqui. Ele chama de velho capitão ao pai dele. O velho capitão das antigas milícias conseguiu formar os filhos, tal. Mas olha aqui. Os 2 filhos mais velhos fizeram direito. E quando um deles já cursava, o último cursava direito também,
foi forçado a interromper seus estudos em virtude da precária situação financeira de seu pai. Quer dizer, rapidinho não, eu quero dizer, num momento, de repente, as coisas começaram a dar errado. E aí, olha só, é que a política e o seu bom coração levaram-no a dar abono de favor a parentes e amigos que exploraram seus sentimentos de caridade a tal ponto que em breve se tornou insustentável a situação. Agora, olhem a atitude do pai de Bezerra. Aqui é que é interessante. Constatando, porém, que seus débitos igualavam-se aos seus haveres, procurou os credores, propondo-lhes entregar tudo o que possuía, pois dava pagamento integral à sua dívida. Esses credores, no entanto, amigos sinceros, recusaram-lhe os bens, dizendo-lhe que não se preocupasse com o pagamento, o qual seria efetuado quando ele assim o entendesse. O velho Menezes insistiu, sem todavia conseguir demover os credores daquela situação. Olha a atitude dele. Tomou por isso a iniciativa de se considerar simplesmente administrador do que fora a sua fortuna. E desde esse momento só lançava a mão do estritamente necessário para manter a família, que passou da abundância às privações. Gente, isso parece história da carochinha, né? Fica difícil de nós acreditarmos que alguém, mesmo com os amigos, abrindo mão daquele pagamento imediato, ele se coloca como mero administrador. Aí nós vamos lembrar, lá nós encontramos isso no Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, quando nos fala que nós somos meros administradores, não somos donos de nada. Nós só somos donos daquilo que nós poderemos levar ao partir. Então, Bezerra já vem para o Rio de Janeiro para estudar numa condição de muitas dificuldades aos 19 anos. Então, imagine você que viveu dentro do conforto, dinheiro, de repente, não apenas lhe falta o dinheiro e você ainda tem que estar longe da sua família. É preciso que a base de educação, de caráter, seja muito sólido, para que você não se perca. E ele vai em busca de uma profissão que é complicada. É muito complicada. E hoje nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo muitos jovens, né, escolhendo a medicina, não por vocação, mas inclusive que a gente escolha aquela que vai dar dinheiro, não é? Então, a gente vai cuidar de botar botox nas moças, que dá muito dinheiro, não é? Todo mundo hoje bota botox, não que ninguém possa usar, não é isso. Eu falei isso numa palestra, no final vieram falar comigo que eu estava criticando os botox. Não estou criticando botox. Tem até uma amiga que teve um problema seríssimo de vista, que pisca. Foi um problema numa cirurgia, precisa temporariamente bota para aliviar os olhos que não param de piscar. Né? Nós estamos falando, como em tudo, o uso, quando nós queremos transferir a nossa felicidade para uma bochechinha mais redonda. Isso é para a nossa reflexão, né?
Então ele vai em busca de uma profissão onde ele vai servir. Olha, eu não vou em busca de uma profissão para ser rico. Claro, a gente vai ganhar dinheiro? Vai. Todos nós precisamos nos manter. Mas o que é realmente que nós precisamos para nos mantermos? São essas pequenas reflexões que nós precisamos fazer. Eu ontem conversava com uma amiga que a filha está fazendo medicina. E a menina entrou em grandes conflitos. Até pela convivência, né, com os outros companheiros. E aí, qual foi a opção dela? Fazer psiquiatria. Para poder falar com os seus pacientes. E nós vemos isso. Hoje a gente vai ao médico, ele está diante de um computador, né, já procura o seu nome lá, todos os remédios, enquanto ele passa os exames para ficar lá marcado, ele não te olha, ele não pergunta. Às vezes, ao olhar, você percebe como a pessoa está. Está triste. O que aconteceu? O paciente, ele vem andando. Você pode identificar. Isso é como mãe dentro de casa. O filho, quando ele diz alô ao telefone, ela já sabe. Se ele está preocupado, se ele está triste, se ele está doente, se ele está sem dinheiro, se ele quer contar uma mentirinha para enrolar. Você já sabe. Seu olhar, a maneira que entra, que anda, que senta. Não precisa muito. Imagine um médico. Então, este olhar para o outro, chegar perto, ver, pensar. E este era a grande tarefa no trabalho de Bezerra. Aquele médico que estava ali para atender não apenas as dores do corpo. Porque a nossa maior dor, a nossa maior enfermidade é da alma. Eu, há pouco tempo, fui a um médico, né? E foi muito interessante quando eu cheguei lá. Tinham umas 3 senhoras esperando também e tal. E eu observei, tinha uma delas que ela foi dando a vez dela para todas as outras pessoas. Inclusive, na hora que eu ia entrar, não, pode ir na minha frente. Eu disse, não, a senhora vá na frente. Você via, era a necessidade de ter alguém que te ouvisse. Era um reumatologista. Então, veja bem, todos que ali estavam era falando de dor. Então, que ela, naquele momento, no mínimo, ela tinha alguém que ouvisse. Dói aqui, dói acolá, ria, contava um caso, ria. Então, Bezerra tinha esse poder e que qualquer um médico, se quiser, pode ter. Ouvir. Olhar aquele ser. Qual é a dor que o traz aqui? Que na maioria de nós, nosso corpo só vai refletir uma dor que é do espírito. A gente está vendo isso. Isso tirando essas mais graves, como essa situação que eu contei dessa garotinha, isso não é dessa vida. Ao 1 ano e 7 meses, chegar com um tumor desse não é dessa vida. Mas quantos de nós sabemos? Ficar rouco, porque falou que não queria, ou queria falar e engoliu. A gente fala, né? É o estômago, as pedras. Cada um, o nosso corpo, ele retrata as nossas dificuldades, né? Então, a gente vai precisar deste outro companheiro que, de uma forma profissional,
pode nos ouvir, pode nos dizer algumas coisas que às vezes nós vamos acatar, diferente às vezes do amigo que fala, do filho que fala. Tantas vezes não vão falar nada de tão diferente. Então é este acolher, né, de que nós estamos precisando. Mas uma das coisas que mais me impressionou e que eu não conhecia mesmo e que encontrei com esse trabalho foi o Bezerra político. Fiquei chocada. Porque se tem umas coisas que não combinam muito, é religião com política, né? É um negócio meio assim complicado na nossa cabeça, né? Gente, estou falando de mim, não estou falando dos outros. E quase sempre a gente tem muito medo quando alguém muito legal se envolve com a política. Eu, quando trabalhava no supletivo, tive um diretor maravilhoso. Há muitos anos, por volta de 74. E um belo dia esse diretor disse que ia se candidatar a vereador. E eu não disse a ele, mas disse para mim, disse na minha casa, não votarei jamais, porque eu quero que ele perca. Porque ele tem que continuar sendo esse diretor que ele é. Que andava a escola inteira, subia e descia, que conhecia os alunos por nome, pelo nome. Porque política é o ato de ser útil para todos, isso se é em qualquer lugar. Eu não preciso de um cargo político. Um professor, nossa, como pode ser um grande político? Quando esclarece, quando orienta, né? E aí eu fui encontrar esse Bezerra político. Começa o seguinte, olha isso aqui. Solidários seremos união, separados um dos outros seremos ponto de vista. Nós adoramos ter opinião. Tem gente que é sempre do contra, né? Se você disser uma coisa, pode ser a opinião da cor desta mesa. Verde bandeira. Eu acho que não é não, acho que é verde musgo. Sei não, hein? Acho que você está precisando. Há pessoas que elas discordam pelo simples prazer de discordar. Isso não é ter opinião, gente. Ter opinião é, diante de uma situação qualquer, se colocar. Eu, no outro dia, entrei no Pedro II, ali tem um centro, né? Eu faço estudo lá e tinha lá. O silêncio é a voz da impunidade. Olha só, o silêncio é a voz da impunidade. Porque a nossa dificuldade é falar quando nós temos que falar e emitir uma opinião que não vai certamente agradar a maioria ou que a gente não gosta, vamos dizer assim, de tomar uma atitude em benefício de outros. Nós gostamos de opiniões pequenas. Eu torço pelo meu time é o melhor. Isso aí que não vai mudar em nada. Mas quando nós precisamos tomar uma atitude em benefício da coletividade, em benefício de um grupo, em benefício de um pensamento, nós aí somos o quê? Silenciosos, né? E aí nós vamos encontrar Bezerra, o abolicionista do império. Gente, olha isso aqui. As questões sociais, do mesmo modo que as políticas, não podem ser convenientemente resolvidas senão pela discussão. Ele não está falando em briga, não. Discutir. Questões
sociais. Caminha junto com a política. É do choque de ideias que sai a luz da verdade. Nenhuma questão, segundo penso, reclama tão seriamente a atenção de quem se interessa pelo bem-estar e futuro do país como a da emancipação da escravatura. Então, aqui é toda a luta dele para a abolição da escravatura. Olha isso aqui. Eu ria ontem lendo isso. O nosso governo estuda, mas não resolve. Estudará eternamente, mas nunca resolverá nada. Porque entre nós, os governos só cuidam de política, e nem sequer de política nobre, grande e generosa, senão desta política mesquinha, pessoal, egoística, que consiste em fazer clientela comprando adesões. Queridos, por favor, quem achar que eu estou inventando, pode procurar aqui no livro. Discurso de Bezerra. Está aqui. O governo estuda, pois, e estudará eternamente todas as questões vitais do nosso país. E nunca passará de estudo, porque queremos ser centro, chamar-se todos os negócios públicos. Acaba por não poder materialmente dar conta de sua missão e por não resolver, senão, aqueles problemas pelo qual se empenham amigos e recomendados. Deixemo-los tranquilos, não vamos perturbá-los nesse estudar incessante. Pertenço à escola pública que estabelece como princípio absoluto a iniciativa do cidadão em todas as questões que interessam à sociedade. Ou seja, Bezerra nos convida a tomar atitudes. Não é quebrar nada, não. Não é disso, não. É ter consciência. Está aqui. Está aqui. Ele vai, num outro momento, chamar a nossa atenção. Olha só. Para que o indivíduo seja útil à sociedade, não é bastante que seja dotado de boa índole e de bons sentimentos. É preciso também que tenha o hábito do trabalho, porque a ociosidade é a mãe de todos os vícios, e que possua os meios e as habilitações necessárias para exercer o trabalho. Existe aqui um outro lugar que ele fala sobre a questão de todos serem alfabetizados. Gente, saber ler. Saber ler não é juntar, como ler de carreirinha, como lia lá o Zeca Diabo, né? Na novela. É ler, compreender, refletir, para que possa escolher. Eu dizia aos meus alunos, vocês precisam estudar, não é para ficar rico, não. Estudar para saber fazer escolhas, para que ninguém tenha que decidir por você. Vocês devem ter visto. Lindo, maravilhoso. Por favor, leiam bem o que eu quero dizer. Viram o jovem brasileiro de 35 anos que recebeu o Prêmio Nobel da Matemática essa semana.
Ninguém nunca recebeu isso no Brasil. Prêmio Nobel da Matemática. 35 anos, dá aula na França e aqui no Brasil. Vive lá e cá. Onde é que claro que nós estamos diante de alguém de uma inteligência excepcional. Não tem a menor dúvida. Mas onde estudou o meu menino? No São Bento. Os colégios dos santos não têm novidades. São Bento, Santo Inácio, Santo isso, Santo aquilo. Nós, professores do município, menina, a gente agora leva uma vida inteira para ser alfabetizado. Como? Como? Como é que nos outros aprendem em um ano a ler? Gente, processo de aprendizado, até hoje, de vez em quando, eu me deparo em palavras que eu nunca li na vida. Vou me deparar com ela, com significado. Então, o processo de aprender, agora há pouco conversava ali com o companheiro. Todo dia a gente aprende uma novidade. Ele estava ali conversando disso. Todo dia nós vamos aprender. Claro, volto a insistir, não é uma inteligência comum. Minha mãe, que nasceu em 1913, só estudou até o 3º ano primário, lia e escrevia corretamente. Nascida na Bahia. Não estudou mais do que isso. Porque cedo teve que ajudar a família. Fazia todas as operações. Hoje as moças têm a coragem de multiplicar por 10 numa máquina de calcular. Você chega numa lojinha e compra um negócio, ela tem coragem de multiplicar por 10. 10 vezes 2 bate na máquina de calcular. Alguma coisa está errada. Mas engraçado que os meninos do São Bento aprendem a matemática de papir, que é só raciocínio. Estranho, né? Onde há o poder, a gente continua usando aquele que mais tem, mais se dará. Aquele que não tem, vai se tirar. Olha o uso equivocado do evangelho. Já é um coitado, então a gente ainda tira a oportunidade que ele tem. Dá tudo de pior. Então, isso é muito sério. E nós estamos chegando ao nosso final. E tem aqui um momento que eu achei lindíssimo, que é o momento da partida de Bezerra. Veja bem isso. Mas num dia cheio de sol, em que a própria natureza engalanada e sorridente parecia entoar mais sublimes cânticos de Deus, como hosanas àqueles que, cheio de fé, após a luta áspera e contínua, singraram os espaços impulsionados pelo dínamo do amor. Ao soar das 11h30 desse dia 11 de abril de 1900, é quando parte Bezerra. 11 de abril. Na noite de 12 de abril de 1900, ou seja, no dia seguinte, às 7h, houve a habitual sessão comemorativa da Ceia do Senhor na Federação Espírita. Então, todos os que dela participaram ouviram pela maravilhosa mediunidade sonambúlica de Frederico Pereira da Silva Júnior a palavra querida do espírito de Bezerra de Menezes. Isso aqui vem apenas confirmar tudo que estava aqui, que foi lido pela companheira no início. Santificai-vos na verdade. Está aqui. Falou dos sacrifícios, o Senhor anunciou sacrifícios, sofrimentos, porém eu vos não os deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes. Bezerra era constantemente, ele era o responsável pela parte financeira. E eles viviam fazendo de tudo para incriminá-lo
em falcatruas e nunca conseguiram, está aqui, ó. Seriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Então está aqui. E Bezerra cumpriu isto, né? E nesse instante eu queria contar para vocês uma história verdadeira, porque acompanho, né? Do Bezerra, o nosso doutor. Aquele doutor que todos nós gostaríamos de ter, né? Ao nosso lado, aquele que a gente chama, que não precisa marcar hora, né? Que não tem problema de plano de saúde, ele aceita todos os planos de saúde, né? Ele não fica fora da linha a hora que a gente quer marcar, né? Tudo, na hora ele está lá. Eu tenho um rapaz, meu amigo, eu o conheci na época, 18 anos, da Juventude Espírita da União. Esse rapaz era da turma da minha filha e, de repente, Gustavo começou com os probleminhas, umas tonteiras, confusão, faz isso, faz aquilo. E aí a situação piorando um pouco mais, ele fez uma tomografia, não acusou nada no primeiro momento. Ele aí vira-se para o médico, olha como é que são as coisas. Eu acho que era bom fazer uma ressonância. A resposta do médico foi o seguinte: isso é coisa de filho de médico que acha que entende de tudo. Mas resolveu fazer. E quando fez, havia um enorme tumor na cabeça. Esse rapaz foi operado, na época estava fazendo vestibular, tinha 18 anos. O tumor era tão grande, não pôde ser tirado todo. Fez mais de 50 quimio, radioterapia, aquela loucura toda que todos nós já conhecemos. Dali, fez medicina, passou. É médico do Exército. Não me pergunte como alguém com toda uma questão de saúde passa para médico do Exército. E na sala em que ele vai trabalhar, primeiro dia quando ele entra, a sala que lhe deram tinha um retrato de quem? Dr. Bezerra de Menezes. Passado 10 anos desta primeira cirurgia, volta o câncer na cabeça. Mais uma vez, ele é operado. E aí, então, ele conta um fato muito interessante. Quando ele toma anestesia, aquela coisa que todo mundo já sabe, entrou. A única sensação, a visão que ele tem, que o Dr. Bezerra chega perto dele e o abraça e sai com ele por uns campos verdes, onde o Dr. Bezerra conversava com ele. Ele não sabe repetir nada. Eu assistindo uma palestra na federação, alguém então conta que Dr. Bezerra tem por hábito levar os seus queridos a uns campos. Aí nós nos lembramos de Dr. Bezerra trabalhando no Campo de Santana durante o Carnaval com a sua equipe de trabalhadores. E agora, mais uma vez, este nosso amigo, dia 25, passará por nova cirurgia. Mais uma vez, também na cabeça. E só para que vocês tenham uma noção, nessa segunda cirurgia, quando ele fez, em função da quimioterapia, ele ficou com algumas sequelas. Um zumbido muito grande no ouvido, uma certa dificuldade na fala. Quem não o conhecesse antes, acha que ele é um pouquinho gago, mas isso já foi. E um grande tremor nas mãos. Agora, se vocês não sabem, ele é cirurgião. E quando opera, não existe tremor nas mãos. Quem cuida dessas mãos? Quem está ao lado dele? É um jovem, hoje com
37 anos. Né? Então, é para a gente ter a certeza, né? É um trabalhador incansável da doutrina espírita. Um rapaz fantástico, onde tem uma dor, ele está do lado. E falo, assim, por experiência, que nos momentos mais difíceis, das partidas difíceis da minha vida agora, na hora, liga para Gustavo. E é ele que está ali ao meu lado. Né? Então, é para a gente entender, é a gente saber de Dr. Bezerra trabalhando aqui, junto da gente, com aquele que a gente conhece, porque às vezes, né, nós lemos aqueles casos que estão distantes. Quando eu trouxe esse caso hoje, eu quis trazer, porque o Gustavo está aí, está aqui, está ali. É alguém que eu conheço. E que a gente está próximo, porque quando a gente ouve contar, a gente parece que não acredita muito, a gente pensa, né? Ficou distante, foi lá em 1800, em 1000 não sei quanto, era naquela... Não. Ele continua aqui, atendendo, trabalhando, cuidando. E é esse o convite, né? De suplicar, né? A este bondoso trabalhador, a esse discípulo da caridade, que possa estar sempre conosco, nos dando força e coragem, né? E trazendo também, buscando no exemplo dessas pessoas abnegadas, que acreditam que quando estendem a mão, podem fazer alguma coisa. Neste momento, as nossas mãos ainda são vazias. Mas eu tenho certeza absoluta, se nós estendermos a nossa mão àquele que está em sofrimento, os abnegados trabalhadores de Dr. Bezerra de Menezes hão de atuar, trazer o alívio, a esperança e, acima de tudo, a certeza de que tudo está sob o comando do Pai. Muita paz a todos. Graças a Deus.